Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Hoje trago não um convidado, mas uma convidada. Trabalhou comigo na 94 e fizemos muita emissão juntos na rua, nos sítios mais variados, na praia, em todo o lado, dentro de pavilhões, em cima de um autocarro, em cima de um trio elétrico. Chama-se Sónia Clemente. Sónia, bem-vinda aos Meus Amigos na Rádio. Olá, Pedro Miguel Silva. É um gosto enorme da minha parte poder entrar neste teu grupo de amigos da rádio. Aliás, somos amigos já há muitos anos, fizemos rádio, muitas aventuras fantásticas, mesmo divertidas, muitas madrugadas também, não é? Muitas madrugadas, porque isto sem trabalho nada se faz. Muito obrigada pelo convite, vai ser uma conversa super interessante, digo eu. Claro que sim, Sónia, claro que sim. Olha, eu fui para a 94, onde tu já estavas, no ano 2000. Tínhamos acabado de deixar os escudos para trás. Foi ali na transição de 1999 para 2000 e caí ali um pouco de paraquedas, a convite do Domingos Ranhadas e também do Walter. Caí ali assim um bocado de paraquedas, vindo da Rádio Litoral Oeste, e o que foi curioso, e vou-te dizer exatamente isto que disse também já na conversa que tive com o Walter. Eu até achava, pronto, que estava muito à vontade na rádio, até tinha ali aquela coisa, mas ao fim de uma semana a trabalhar convosco, deixa-me dizer-te que eu achei que não percebia nada daquilo. A 94, e eu arrisco-me a dizer, e com muita certeza, que na altura foi uma rádio feita muito à frente para a época. Porque na verdade nós, entre 1997 e 2010, ali naqueles 12, 13 anos, foram feitas coisas que hoje muitas rádios nacionais e até rádios mundiais estão a fazer. Ou seja, estando há tantos anos em rádio, quase há 30 anos em rádio, hoje eu consigo ver que na época foram coisas feitas muito à frente para aquela época. Ainda assim conseguimos. Claro que não foi só uma pessoa, nem duas, nem três, éramos muitos, e tu recordas-te bem. Estamos a falar de uma rádio local, numa cidade de Leiria. Em Portugal as rádios sempre foram, e o centro da rádio sempre foi em Lisboa e no Porto. Na altura, nós, equipa 94, conseguiu colocar a rádio local no panorama nacional. Nós conseguimos entrevistas em exclusivo na época com Rihanna, com Lady Gaga, com Duffy, com os Jonas Brothers, coisas que eram, ou entrevistas, assuntos que eram só tratados diretamente com rádios nacionais, e nós conseguimos estar lá. Eu recordo-me bem que foram só duas rádios, ou três rádios, se não me engano, a entrevistar os Tokyo Hotel. Eu fui uma das pessoas que esteve lá a representar a 94. E na altura nós arriscávamos muito em sair daquele círculo que diziam que era a rádio, porque a rádio em Portugal também vinha de uma fase, eu digo quadrada, mas atenção, não é um termo pejorativo, porque vínhamos em fase de crescimento de rádios locais, principalmente. Estava tudo na descoberta, ninguém sabia como é que era, como é que se fazia, estava tudo a descobrir o que era a rádio. O Walter, quando veio para Portugal e instituiu na época a Rádio Lis, foi com ele que eu comecei a trabalhar na Rádio Lis. Depois ele abraçou o projeto da 94, que foi um projeto que ganhou uma dimensão enorme, e eu felizmente tive a oportunidade de fazer parte dele. Era muita gente, essencialmente jovem, muitos jovens, ali entre os 20 e os 30 anos, que queriam fazer mais, descobrir mais. E o Walter, com o conhecimento e com a experiência que trouxe do Brasil, da rádio que era feita e que é feita no Brasil, porque em termos de rádio a nível mundial, isto, na minha opinião, o Brasil é sem dúvida um grande exemplo. Eles fazem coisas fantásticas, têm ideias maravilhosas, e a forma como se ligam
com os ouvintes, não é? E até mesmo com as empresas, com tudo. É um envolvimento único e na época nós conseguimos tudo isso. Claro que uma pessoa sozinha não o consegue. É sinal que tivemos um bom líder, havia uma boa equipa, bons profissionais, muita gente com a cabeça aberta, um open mind, a querer fazer mais e melhor todos os dias. E isso reflete-se bastante nos números. E arrisco-me a dizer números de Marktest, porque tínhamos acesso às audiências e sim, durante muitos anos fomos a rádio local mais ouvida na região centro. Em termos comerciais também, isso refletia-se. E em termos de aprendizagem, não é? Na época em que chegámos a ser 36 funcionários a trabalhar numa rádio local. Acabámos por ser uma família, ainda hoje, felizmente. Eram coisas fantásticas as que se faziam sem número, desde a concentração de Ferraris, desde coisas completamente fora da caixa que as rádios locais normalmente não faziam, não é? Nem as rádios locais, nem as rádios nacionais. Ou fariam só com o apoio, por exemplo, de uma televisão. Eu recordo na altura que houve as cheias em Moçambique, nós fomos a única rádio, arrisco-me a dizer, a única rádio em Portugal que fez um apelo a nível nacional para recolha de cobertores para enviar. Inclusive, chegámos a fazer... fizemos o Golo por Moçambique, um espetáculo também no extinto pavilhão desportivo de Leiria, não é? Chegámos a angariar fundos, verbas, vinham artistas de todo o país, o Jorge Gabriel, o António Machado, que chegou a colaborar tanto tempo connosco, um amor de pessoa, o Fernando Mendes, tantas bandas já extintas e outras que continuam, o Nuno Barroso, dos Alemar, com quem mantemos ainda hoje um bom relacionamento, não é? Ele sempre que vem a Leiria e faz questão de me ligar, entre tantos outros, o Nuno Vinhas, o Paulo Brizos, a Susana Félix, tantos, o Ricardo Azevedo. Nós inclusive chegámos a fazer uma música de Natal com o pequeno T2 dele, não é? Os chutes e pontapés foram uma constante sempre na 94, que eu gosto mais e que tive a oportunidade também de partilhar com a nossa colega, na altura Sandra Samar, agora Sandra Ferreira. Foi exatamente quando ela cantou aquela 94, a rádio sim. que eu ouço. Eu obriguei-a a cantar, caso tu não saibas. Uhum. A Eu Sandra não te vou obrigar a cantar. Sempre me inspirei bastante na Sandra, ainda hoje continuo a adorar a Sandra. Ela tem uma voz maravilhosa, deliciosa. Arrisco-me talvez a dizer que é uma das melhores locutoras em Portugal. Ela consegue nos prender com o timbre de voz e na época, isto aqui, concorrência à parte, porque eu acho que no mundo da rádio acaba por ser uma concorrência muito saudável. Eu tenho muitos amigos de outras rádios de norte a sul do país, inclusive fora de Portugal, em França, a Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil, e ainda bem. É uma concorrência muito, muito boa. Fazemos amigos, trocamos experiências e na época eu recordo-me que trabalhava na Rádio Lis. E durante a tarde eu sintonizava a extinta comercial de Leiria, que hoje é a Rádio 94, não é? Só para ouvir a Sandra. Eu era super fã da Sandra. Da Sandra e também do Horácio Pascoal, que o Horácio também trabalhou connosco na 94, não é? Sim, é bem verdade, é bem verdade. Agora está mais dedicado aos motores, que é uma grande paixão que ele tem. Exato. Sem dúvida, já estivemos juntos em muitos eventos de desporto e espero voltar a estar em breve, porque esta fase não está a ser fácil para ninguém, mas sim, ele está muito empenhado nos motores. Ele sempre gostou muito de motores. Eu recordo-me na época que nós fazíamos o Expresso da Meia-Noite, em que levávamos 50 mulheres dentro de um autocarro para jantar. Iam andar de kart ao Euroindy na Batalha e depois terminavam a noite em grande na Palácio que há, não é? Grandes noites mesmo. E o Horácio, sim, ele adorava andar de kart na Batalha e chegámos a estar lá juntos bastantes vezes. Ainda hoje, ele é apaixonado por kart, sempre foi.
Olha, falaste na Palace Sky, que foi exatamente a discoteca onde tu passaste muitas noites a transmitir para os ouvintes da 94. Eras tu que lá estavas e não era gravação nenhuma, eras mesmo tu Uhum. todos os sábados. A 94 estava lá contigo, e toda a gente que estava a ouvir a 94 sabia o que estava a passar na Palace Sky através da tua voz. Exatamente, foi um dos programas para mim mais marcantes da rádio, tal como tantos outros que nós fizemos, como falaste há pouco, as transmissões, por exemplo, do Portugal Elétrico e do Figueira Folia, posteriormente na Figueira da Foz, também foi bastante marcante. Os diretos das praias, na Nazaré, na Figueira da Foz, Vieira, Pedrógão, em toda a região centro e depois a região oeste, não é? Mas foi uma ideia na altura muito arrojada, que era transmitir em direto o som que o DJ estava a passar na discoteca para as pessoas que estavam no carro ou a trabalhar. O ritmo da noite inicialmente começou por ser na discoteca Sushi, em Leiria, e era eu e o Luís Trancoso que apresentávamos, começámos os dois. Ao fim de um ano, depois começámos a fazer na Kiai, tivemos durante muito tempo na Kiai, e depois começámos a fazer por épocas, ou seja, passávamos o inverno em discotecas mais de cidade e o verão em discotecas de praia. Chegámos a estar também no Snoobar, no Hot Rio, na discoteca Stressless, na Praia do Pedrógão, as festas da espuma. Eram noites assim fantabulásticas que davam muito trabalho. Quem estava a ouvir era fantástico, porque achava que, e era verdade, era sempre festa, achava que era festa, mas era sempre festa, isso era sem dúvida. Mas o programa era transmitido em direto da discoteca, ou seja, da cabine do DJ para a rádio, 94, na altura, mais tarde, depois começou a surgir a internet, não é? De forma analógica, tínhamos duas vias, duas linhas de telefone, bem te lembras, não é? Para transmitir. Nas noites de tempestade, quando aquilo ia abaixo, era o valha-me Nossa Senhora. O programa começava à 1 da manhã, mas tipo por volta das 10h30, 11 da noite já tínhamos que estar na discoteca, porque tínhamos umas 4 ou 5 malas de equipamento para levar. Quem fazia a maior parte deles fui eu, depois a Sandra Samar também se juntou à equipa, o Rogério Paulista também. Houve uma época que depois nós tínhamos um rodízio, cada sábado era um. Mas quem ia fazer tinha que levar o equipamento todo, e depois às 4 da manhã tinha que desligar tudo, arrumar tudo e colocar na rádio. Muita gente diz: isso era espetacular, andavas sempre em festa. Aquelas 3 horas, mais ou menos, porque nós tínhamos que cumprir, ou seja, a abertura tinha que ser feita a 1 hora, tínhamos que falar de 3 em 3 músicas, ou seja, tínhamos que estar com atenção às músicas que os DJs estavam a colocar para saber onde é que nós tínhamos que falar. Não podíamos falar no meio da música, só no momento da mixagem, tinha que haver muita ligação ali com o DJ, muita conversa. DJs, muitos eram fáceis, como toda a gente, não é? Como é o caso do Nuno Carreira, do Paulo Godinho, do Ângelo, da Kiai, que foram as pessoas com quem nós trabalhámos mais tempo, não é? Mas depois houve também na Stressless o DJ Nuno Fernandes, na discoteca Caiana em Orem, houve também o Banana, que é o Carlos Romão. Houve muitos DJs com quem trabalhei, mas uns acabavam por ser um pouquinho mais fáceis do que outros, porque conheciam a realidade da rádio e acabavam por facilitar ali um pouquinho também o nosso trabalho, porque o DJ não gostava que nós falássemos em cima da mistura. Só que a mistura era o sítio certo, era o ponto certo para nós falarmos, porque não havia vocal. Então, haver ali aquela combinação, quando é que podia entrevistar as pessoas, o tempo de cada entrevista, era um trabalho que eu adorava fazer e sinto muitas saudades mesmo. Já falei com alguns DJs, porque é que não vamos fazer um remember
do ritmo da noite, que eu tenho tantas saudades, tantas saudades. Se bem que agora não dá, não é? Que está tudo fechado, mas pronto, Pois, quando voltar a. agora não dá. Mas eram noites fantásticas. E realmente eu acho que as pessoas não têm exatamente a noção desse pormenor, porque há muita gente que pode pensar que neste momento essas festas ou essa transmissão seria um pouco uma festa. Acabava por ser uma festa, porque ao fim e ao cabo tu estavas na mesma a fazer rádio. Estavas na mesma, só não estavas no estúdio, não estavas tu preocupada com a música, tu só tinhas que falar, não é? Exatamente, e depois acabava por ser muito reconfortante. E ainda hoje eu cruzo-me com pessoas que me dizem isso, que trabalhavam em bares, porque havia muitos bares que sintonizavam a 94 e tinham o programa em direto. Na época, a maioria dos bares fechava às 4 da manhã, as discotecas podiam funcionar até ali às 7, 8 da manhã, não é? Outros tempos, e então havia muitos bares em que tinham a rádio sintonizada até às 4 da manhã. Eu depois fechava e a seguir iam para a discoteca. Havia depois também muita gente que ficava na porta da discoteca a ouvir a música, e porque gostavam ou porque sabiam que alguém estava lá, porque eu entrevistava e diziam: olha, aquela pessoa está lá, vamos lá. Havia uma ligação muito grande entre o mundo rádio, o mundo da noite, de uma forma saudável, as discotecas, os bares, os DJs, os barmans, os convidados, porque na época havia sempre muitas animações, todas as semanas praticamente nas discotecas, não é? Havia sempre muitos artistas ou passagens de modelos. Eu recordo-me quando foi, por exemplo, o King Africa, aquele do Bomba. Foi assim uma coisa fenomenal. Ou até mesmo quando com outros tantos artistas chegámos a fazer transmissão de concertos dos Silence 4, por exemplo, deves-te lembrar bem, não é? De chutes e pontapés também. Foram muitas. Aliás, a 94 sempre teve essa ligação com as festas, com os estudantes, com Leiria é uma terra de estudantes. Sempre houve muita animação, mas depois a rádio acabou por se ligar não só à Semana Académica de Leiria, como à Semana Académica das Caldas, como todas as festas de estudantes nas cidades e nos locais, exatamente à volta de Leiria ou no distrito de Leiria. Havia sempre muita, mas mesmo muita animação, e a 94 sempre esteve junto. Aliás, nós chegámos a fazer transmissões de não sei número, como tu estavas a dizer, e muito bem, de concertos, Epá, foi fantástico. Uhum. E chegámos a estar sim juntos nas Caldas da Rainha, no pavilhão, não é? Aqui em Leiria, chegámos a fazer também em Peniche, na Marinha Grande, em Tomar. Muitas, a maioria, arrisco-me a dizer, a maioria das semanas académicas aqui na região centro do país tinha como rádio oficial a 94, sim. Foram bons tempos, muito trabalho. Naquela altura, arrisco-me a dizer que cada um de nós, equipa, dormiu uma média de 5, 6 horas e o resto do dia era na rádio, porque nada se faz sem muito trabalho. Muito bem, verdade. Eu também me lembro Muito. de uma coisa que é uma situação bastante engraçada, Sónia. Nós trabalhávamos todos muito, mas quando nos íamos divertir também íamos todos juntos. Todos juntos, era uma família, lá está, e era de domingo a domingo. Não havia horário de segunda a sexta, era de domingo a domingo, mesmo, completamente. Sabes, Pedro, eu tenho pena de nessa altura não haver redes sociais, porque hoje íamos ter lembranças incríveis, não é? Uma pena, mas pronto, pelo menos passávamos menos tempo com o telefone na mão, porque era só SMS básico, não havia mais nada. Sim, exatamente, exatamente. Mas mesmo assim ainda guardamos muitas fotografias. Eu tenho muitas fotografias, algumas fotografias da Semana Académica das Caldas da Rainha. Olha, Sónia, mas e tu começaste a fazer rádio. Falamos agora um pouquinho de ti também. Tu começaste a fazer rádio, estavas a dizer ainda há pouco na Rádio Lixo. Foi exatamente aí que começaste. Sim, exatamente. Eu tirei o curso profissional de comunicação e marketing. Para o meu trabalho final, resolvi fazer a simulação de uma abertura de uma loja. Precisava de fazer publicidade, não é? E então precisava dos valores de publicidade dos jornais e das rádios locais. E fui às rádios todas, de Leiria, a Rádio Clube, a Comercial de Leiria e a Rádio Lis. Fui aos jornais também.
E quando fui à Rádio Lis, na época foi o Alexandre que me recebeu, o Alexandre Moraes, mostrou-me a rádio toda, entregou-me o que tinha a entregar. Eu na época conhecia a equipa, o Walter, conhecia a Carla, pronto, e ok, então acabou, vamos lá, vamos à nossa vida. No dia, 2 ou 3 dias depois, eu estava numa aula de informática e chegou a senhora da recepção a dizer: olha, Sónia, tem um telefonema lá em baixo para si. Na altura não havia telemóveis, está bem? Estamos a falar de 1997. Não, 1994, desculpa, em 1994. Lá vou eu à recepção da escola e o Alexandre disse: gostávamos de te convidar para trabalhar aqui connosco. Podes passar aqui. Eu disse: mas eu estou a estudar, eu não posso trabalhar. Estou a estudar. Mas passa aqui para falar connosco. Pronto, depois marquei para falar com eles. Como estava, isto foi para aí em março, abril, mais ou menos. Mas como depois eu ia ter o estágio em maio, de maio até julho, o Walter fez uma proposta para eu estagiar na rádio. Eu perguntei lá na escola se haveria essa possibilidade. Eles disseram que sim, porque tinha a ver com a área. Estagiei e fiquei até hoje. E pronto. Este bicho, quando se instala, depois é muito difícil de retirar, não é? Sempre fui muito ligada à rádio e sempre fui muito ligada à música, desde pequenininha. Recordo-me quando estava em casa da minha avó, sei lá, com 4, 5 anos. Naquele tempo só via a rádio de manhã e ao fim da tarde, para não gastar energia. E então a minha avó ouvia sempre de manhã a Rádio Renascença, não é? Que era o António Sala e a Olga Cardoso. E eu todos os dias os ouvia de manhã e eu ficava encantada. Eu ficava lá sempre assim, em frente à rádio. E pensava: que deve ser tão giro trabalhar ali dentro e tal. Depois, anos mais tarde, felizmente tive a possibilidade de falar pessoalmente com o António Sala e de lhe contar isto. E ele foi um amor de pessoa e ficou super encantado por saber. Desejou-me as maiores felicidades. Pronto, e foi um momento muito interessante. Lá está, estava a dizer então que a rádio sempre fui muito ligada à rádio e à música. Inclusive cheguei a estudar música, estudei guitarra, estudei piano, órgão e essas coisas todas. Cheguei a ser vocalista de uma banda de garagem também, noutros tempos. E depois, quando comecei na rádio, posso dizer que na época a Rádio Lis também tinha uma equipa muito boa, já faziam coisas muito à frente. A Rádio Lis na época foi notícia a nível nacional, porque foi a única rádio local que conseguiu ter mais audiência do que a RFM numa cidade. E a Rádio Lis conseguiu, tivemos, não sei, não me recordo se foi 4.1 ou 4.7, isto segundo a Mark Test, foi assim era muito ouvida, bastante mesmo, muito ouvida. Também ali era uma equipa fantástica, bons amigos, mantenho bons amigos ainda até hoje desses tempos. Mas depois, pronto, o Walter saiu, é aquela situação, a equipa acabou, ficámos bem, não houve chatices, não houve problemas. Mas passado, já não me recordo, 1 ano e meio, 2 anos do Walter ter saído, ele foi convidado para assumir o projeto da 94 e convidou-me e eu aceitei. Foi um projeto bastante diferente, era uma rádio bem jovem, tinha tudo a ver comigo na época. Era uma rádio ali para aquele segmento, citadina, e vamos lá. E lá fiquei até 2017. Fiquei 20 anos na 94. Depois, muitos anos. Foram muitos anos. Como se costuma dizer, o bom filho à casa torna, não é? Então, curiosamente, o diretor da Global Diffusion, que é o Grupo Record atualmente, era nosso fã na época na Rádio Lis, acompanhava os trabalhos, já me conhecia e convidou-me a integrar o projeto da Rede Record Rádios. E eu achei e acho o projeto muito interessante. É uma rádio que trabalha para um segmento diferente, mas o tempo passa por todos, não somos eternamente jovens, não é? Apesar de querer.
E aceitei o desafio e estou lá há 4 anos e gosto bastante. Sim, estou muito bem. É um projeto bem diferente. Neste momento estou a fazer a frequência de Leiria, que é a Record Leiria. Estou a fazer a frequência de Santarém, na Record Santarém. Estou a fazer a frequência do Algarve, que é a Record Algarve. E estou a fazer a frequência da Rádio Linear em Vila do Conde. Portanto, tudo isto em horários desfasados. Sim, sim, sim. Em horário, sim, sim. Em Leiria faço durante a semana, do meio-dia às 3. Ao fim de semana faço de manhã no Algarve, faço à tarde em Santarém e faço ao domingo também na Rádio Linear, ao fim de semana. Portanto, viva a tecnologia, não é? Exatamente. E a parte boa da pandemia é que nos permitiu fazer o trabalho com tanto ou mais qualidade e de forma mais organizada, em regime de distância, não é? Através das redes sociais, não, da internet, não é? Conseguimos à distância fazer um bom trabalho de rádio, com a máxima segurança e estar lá no momento certo, como já acontecerem coisas em Leiria de última hora e eu na hora faço a intervenção em direto sem ser necessário estar lá, sem ser necessário apanhar trânsito, carro, etc. E abençoada tecnologia mesmo, que nos veio ajudar e muito a estar mais próximos dos ouvintes, até mesmo através das redes sociais, não é? Eish, isso agora. Ui, pois, isso foi. É assim, o momento de rádio mais. Para mim, todos os momentos de rádio são marcantes porque eu adoro. Eu vibro com rádio. A qualquer momento, a fazer o que é que seja em rádio, eu adoro. Mas é óbvio que houve sempre um ou outro momento que foi mais marcante, como nós falámos há pouco, por exemplo, a concentração Ferrari foi um momento muito marcante, deu muito trabalho, não foi fácil reunir tantos Ferraris em Leiria, conseguir a organização. Porque nós queremos fazer as coisas pelo bem, para estar junto dos ouvintes, para proporcionar boas memórias às pessoas, mas depois há sempre alguém que não quer, porque nada é perfeito, não é? E então lutar contra essas forças não é fácil. E quando eu vi os Ferraris todos ali, estava tudo a marcar bem, e quando o evento estava quase a terminar, e até foi o António Machado que me convidou para ir dar uma volta num Ferrari com ele, que era o Ferrari era do presidente do Museu do Caramulo, e foi a última volta. Eu só lhe disse: António, isto acabou e terminou bem. É tipo aquele suspiro, ufa, tão bom. Como no Figueira Folia também, na Figueira da Foz, eram só 2 dias, mas eram muitos dias de trabalho. Também me marcou bastante porque recebíamos artistas como, na altura, a Banda Eva, o Ricardo Chaves, o Netinho, artistas de peso, não é? Na época, que tinham e têm milhares de fãs, e tratar de toda a produção para que aquilo corresse bem localmente e que depois também fosse bem emitido para a rádio. E na época, estamos a falar, era feito tudo através de uma forma analógica, tínhamos 2 linhas de telefone analógicas. Sim, eu bem me lembro do que é que foi esse Figueira Folia para mim, tecnicamente, porque nós instalámos um emissor no trio elétrico, instalámos um emissor e andávamos com muitos cuidados, porque a potência não era muita e às vezes, quando chegava no ponto mais distante, podia haver interferências, porque nós estávamos a transmitir exatamente de lá. Eu estava a bordo do trio elétrico, eu estava lá ao pé do Netinho, viu antes de subir lá para cima,
cá em baixo ele encheu ali, sei lá, umas 50 flexões ali, tal, para ganhar aquela adrenalina, e quando subiu lá acima ele estava já com uma adrenalina enorme, e por isso é que, pronto, ele saltou, ele pulou, ele cantou, ele dançou, ele fez 30 por uma linha, né? Essas coisas todas são momentos que marcaram a ti e a mim também me marcaram, porque foi exatamente um momento muito importante também da Rádio 94. É. Houve um momento também que foi com os chutes e pontapés, que esse foi, para mim, foi um. Foi, foi dos poucos momentos em que eu senti um frio, mesmo um frio na barriga. No antigo estádio de Leiria, a semana académica era feita, não sei se te recordas, naquele vale, tipo. E havia uma varanda e nós estávamos todos lá em cima a fazer, lá está, os diretos. Na altura fazíamos por telefone, porque ainda não havia o sistema para se fazer o codec, não é? Ainda não tínhamos os codecs para fazer transmissão, e então fazíamos por telefone. Nisto, para fazer a transmissão, para fazer os diretos, para fazer a transmissão dos concertos, era preciso autorização do manager, era preciso autorização da editora, era preciso autorização da produção. Não é fácil. Hoje as coisas estão muito mais fáceis através das redes sociais e dos telemóveis. Na época não era assim. Nós precisávamos de muitas autorizações para fazer o que quer que seja. Caso não as tivéssemos, não se conseguia fazer. E eu recordo-me que eram os chutes e pontapés, de quem eu sou super fã, e estava tudo a acontecer, para começar a acontecer. De repente apagaram as luzes, houve uma falha de energia e ficou tudo. E agora? De repente a luz veio. Nisto eu não via quem é que estava atrás de mim, porque naquela área do corredor só estava o pessoal da rádio. E eu lembro-me, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? O que é que dirão os chutes e pontapés vir para Leiria e falhar a luz antes deles entrarem em palco? Eu só ouvi uma voz a dizer: os chutes e pontapés vão dizer que está tudo bem. E eu, tipo, espera aí, eu não conheço esta voz. E eu, tipo, ok. E eu, quem és tu? Ele depois chegou-se ao pé de mim, era o Zé Pedro dos chutes e pontapés. E eu, eu fiquei mesmo tipo. Ele falou comigo. Mas pronto, depois foram muitos anos que nós tivemos a oportunidade de estar com os chutes e pontapés, porque eles eram presença assídua nas semanas académicas. Inclusive depois ele chegou a vir passar música muitas vezes a Leiria, no Terreiro, a Leiria, num bar. E nós chegámos a estar lá muitas vezes. Não me recordo se chegaste a estar lá com ele ou não, mas ele vinha pôr música num barzinho ali no Terreiro. Eu e a Cláudia Monteiro, recordas da Cláudia, com certeza. Chegámos a estar muitas vezes com ele nesse bar. Ele vinha pôr música à quinta-feira e acabámos. Não foi uma amizade, mas ver um pouquinho mais de confiança e conversas. E lá e no Alibi também, na discoteca que havia na cave do Centro Comercial Maringá, em Leiria. Foi assim um momento tipo wow. Outro também que me marcou bastante foi com o Bob Sinclair. Quando estive com ele nas festas do Boda em Pombal, também estávamos a fazer a transmissão em direto para a rádio. Custou-me imenso estar com ele para gravar um ID, porque ele veio aqui na época no topo mesmo, não é? Gravei um ID com ele, gravei o ID para cada locutor da rádio, gravei para o DJ Mr. M, para o Dance Music, gravei dezenas de IDs. O MD gravou, mas no momento em que se foi colocar no MD para passar para o computador, ele limpou tudo. Eu não acredito. O Mário ainda hoje fala isso comigo. Tu não gravaste um ID com o Bob Sinclair para mim? Eu gravei. Mas ele... Ficámos... Pronto, foi... Mas foi o que eu lhe disse. Olha, ficámos... Pronto, pelo menos valeu pela experiência de ter estado ao lado do Bob Sinclair. Foi ótimo, foi ótimo. Se me permites, eu tenho que contar esta também. Quando estavas a fazer uma troca de horário com a Sandra e que uma aranha desce à vossa frente e que vocês as duas
desataram aos gritos e saíram a correr as duas do estúdio, deixando o microfone ligado e tudo. E eu que estava no estúdio ao lado, eu assistia tudo, assim, mas o que é que está a passar ali? Eu acho que esse momento foi um momento hilariante. Foi fantástico. Completamente. É que as duas sofremos de aracnofobia. E então nós íamos fazer a troca de horário e vimos as duas à aranha e ficámos as duas desesperadas e corremos as duas do estúdio para fora. Mas houve uma vez também que não sei se recordas do Jorge Gabriel fazer a apresentação do programa Agora ou Nunca. E uma vez ele esteve na Palace QI também a fazer o Agora ou Nunca. E ele fazia aquelas brincadeiras também com o público na QI, era muito divertido. E numa dessas noites, eu estava lá também a fazer o programa em direto até às 4 da manhã e ele disse: agora eu quero chamar a locutora da 94, Sónia, vem aqui, porque eu tenho um Agora ou Nunca para ti. E eu, tipo... Porque lá está, para quem não é da rádio, ou para quem não estava diretamente ligado às pessoas da rádio, eu estava lá, mas eu não era a pessoa mais importante. Eu estava lá a fazer um trabalho, eu estava a transmitir o que se estava a passar na discoteca para quem nos estava a ouvir. Essa era a minha função. No entanto, que o locutor estava lá sempre no cantinho dele a fazer o trabalho, não era tchanã, não era a festa. No entanto, que quando ele me chamou, eu achei estranho, porque eu estou a trabalhar e eu fiz-lhe sinal, não. E ele disse: não, anda cá. E depois os DJs disseram: não, vai lá. Eu disse: não, mas eu estou a trabalhar, eu tenho que estar a controlar as músicas, eu tenho que saber quando é que eu vou falar, eu não posso. Aquilo não era festa, era trabalho. E ele: vem aqui. Olha, Pedro, ele sobe, não sei se te recordas da QI que tinha aquele palco móvel, que, ou seja, não havia, nós não tínhamos, era a parte de baixo e depois havia aquela parte do palco que subia. Porque ele chamou-me, mas ele não me estava a ver, nem eu estava a ver a ele. Só estávamos a falar através dos microfones para a discoteca. Ele sobe com um pote de vidro cheio de aranhas para eu pegar. E eu: não! Eu fugi para a cabine. Não quero. E o pessoal tudo: vai lá, mas não. Também foi bastante divertido. Mas pronto, houve muitos momentos em que também ajudámos muita gente. Fizemos o Caminhão 94, também te recordas bastante, onde oferecemos um caminhão cheio de eletrodomésticos, de coisas para a casa, móveis. Também foi digamos, um mega passatempo bastante... Pronto, deu muito trabalho também, mas foi muito divertido. Eram as semanas académicas, as transmissões em direto das discotecas, os eventos de solidariedade que também apoiámos, os tipos de campanhas que fazíamos no ar, as entrevistas com artistas. Foram muito bons tempos. Isso é bem verdade, foram mesmo muito bons tempos e eu tive muito orgulho também em trabalhar contigo e aprendi muito nesses anos que passei em Leiria e estive também no Cadaval, onde também tive a oportunidade de desempenhar também uma função, transmitir um pouco às gentes do Oeste o que se fazia exatamente na 94 em Leiria. Foi um grande desafio a 94 Oeste, porque nós os dois é que fomos, digamos, não vou dizer o pai e a mãe, mas foi quase, porque nós os dois, com a ajuda do nosso colega Luís Maneta, nós os três é que, digamos, colocámos o projeto de pé e fomos lá para cima, para o quartel dos bombeiros. Lembras? Tantas teias de aranha. Exatamente, teias de aranha. E eu cheguei a andar lá. Aliás, deixa-me dizer também que aquelas bancadas do estúdio que nós fizemos foram feitas por mim pelo Domingos Ranhadas, que era o dono da rádio na altura. Andámos exatamente na garagem da minha mãe, andámos lá a ajeitar as coisas para levar para o Cadaval. E depois vieste tu, o Maneta, foi instalar cabos, fizemos ali 30 por uma linha. E o que era engraçado, e já se falou também isto na oportunidade, que eu também tive a oportunidade de estar a conversar já com a Catarina, cada vez que tocava a sirene e a gente de microfone ligado, aquilo era fantástico. Eu
recordo-me, era fantástico. Não, mas foi muito trabalho, foram meses de muito trabalho até termos os estúdios mais ou menos com apresentação, que era no quartel dos bombeiros, mas depois foi fantástico. Eu na época tinha que ir 2 dias por semana para o Cadaval. E depois, quando fizemos as adiafas, a cobertura das adiafas, foi fantástico. Fomos sempre extremamente bem recebidos, enchiam-nos de mimos, de presentes. Tenho saudades, por acaso, das gentes e das pessoas do Oeste, porque tratavam-nos tão bem, eram tão mimosos, mimavam-nos tanto. Foi. Compensou todo o trabalho e todas as noites que se perderam ali a carregar material pesado, que é mesmo assim. Compensou só por depois termos a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas mesmo. Olha, Sónia, Muito o bom. nosso tempo já vai longo. Este episódio este episódio já está já está praticamente a chegar ao fim e eu quero agradecer-te muito por todos os momentos que passámos em rádio, por todos os ensinamentos, por todos aqueles momentos maravilhosos que passámos em equipa, não só contigo, mas com toda a equipa. Falo nisto um pouco porque tu eras a coordenadora, eras a pessoa com quem trabalhávamos diretamente. E que muito passava por ti, tu eras o nosso elo de ligação entre o Walter e o resto da malta. E por isso mesmo foram tempos fantásticos e ficaram os ensinamentos todos, ficaram todas essas coisas exatamente aqui no coração. É bem verdade, esta é isso. Sim, Quero-te no agradecer. coração, na memória e na amizade, não é? Porque a verdade é que o tempo que nós trabalhámos juntos, eu estive na 94 durante 20 anos, passou por lá, não vou dizer muita gente, há alguns, houve pessoas que ficaram mais tempo do que outras e que tiveram outras oportunidades e que seguiram a vida, não é? Mas o que me deixa muito feliz hoje é que de todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar nessa fase, hoje, quando nós nos encontramos, fazemos a festa e damos-nos bem. E apesar de vez em quando havia sempre, é normal, não é? Havia aquelas coisinhas, e porque tu fizeste isto assim, que era para fazer assado e é normal, problemas há em todo o lado, não é? Mas sempre nos respeitámos muito uns aos outros, aprendemos muito uns com os outros e felizmente hoje eu posso dizer que guardamos todos boas memórias uns dos outros. E que isto passe logo para possamos estar juntos e marcar aí uma festa, um jantar, um encontro para podermos falar disto pessoalmente, não é? E de estarmos todos juntos novamente. Eu acho Foi que muito já bom. faltou mais. Eu acho que já faltou mais para isso. Sim. Talvez em 2022 possamos estar já mais à vontade para isso, embora este ano, se calhar para o fim do ano já daria para fazer uma coisa dessas. Mas mais vale jogarmos pelo seguro e marcarmos com um ano de antecedência, porque é o melhor. Uhum. Olha, como estás a fazer o contacto com toda a gente, já podes ir aí assim, fazendo as connections. Tu vais ser adicionada também ao grupo dos meus amigos da rádio, onde vão estar exatamente todos estes convidados. E onde vamos ter A partir de hoje. de trocar exatamente essas ideias. Sónia, quero-te agradecer imenso mais uma vez o facto de teres disponibilizado também para estar aqui este tempo, falarmos dessa tua experiência, também da minha experiência, que vivemos na 94 FM. Foi uma experiência fantástica e espero que em breve, quem sabe, ninguém sabe o dia da manhã, não é? Poderemos nos eventualmente cruzar, não digo numa estação de rádio FM, mas hoje em dia, como está tudo tão virtual, quem sabe, não é? Ora, aí está, nós estamos aqui a falar, a conversar no teu podcast e olha, obrigada pelo convite, foi muito bom poder fazer parte desta nova, digamos, experiência da tua parte e estar incluída no teu grupo de amigos. Obrigada, muito sucesso e vamos nos encontrar em breve, com certeza. Vamos com toda a certeza. Sónia Clemente foi exatamente a minha convidada em mais um episódio dos Meus Amigos da Rádio. Para a semana vamos estar de regresso com mais um convidado que eu só vou divulgar a meio desta semana. Portanto, vamos ficar a aguardar saber
quem vai ser o convidado da próxima semana. A Sónia Clemente foi desta semana e vamos ter a oportunidade também de poder rever sempre que quiserem no meu canal do YouTube, Os Meus Amigos na Rádio. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram por aí e até para a semana.